Então, vamos ler do verso 1 ao 10, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da nona hora. Nós vimos que a hora nona, né, é às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, né, onde eles oram a Minhá, que é a oração da tarde. Verso 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então, ele tinha um defeito de nascença, pode ser as pernas uma mais curta do que a outra, não sei, e ele não andava, né? E ali ele ficava pedindo esmolas, então, né? Ele era deficiente. E na porta Formosa é a porta provavelmente que saía do pátio dos gentios e se estendia até o pátio das mulheres no templo. Então, verso 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Então, Pedro, olhando, né, juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Claro, ele esperava receber esmolas. Alguma prata, algum ouro, né? Alguma moeda. Verso 6. Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, o Nazareno, anda. Né? Ele possuía o quê? O dom da cura, né? Porque Yeshua passou isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né? Aos 12 apóstolos tiveram, né, esse dom do Espírito, que era também curar. Verso 7. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram. Um milagre, né? Ele que não andava, agora milagrosamente, através de Yeshua, Jesus, estava firme já, andando. Verso 8. De um salto se pôs em pé. Imagina a alegria, né? Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro ao mesmo tempo. Por isso que lhe acontecera, por este milagre, né? Imagina, você vê uma pessoa que não anda desde o nascimento, sendo curado milagrosamente à sua frente, e realmente é um grande assombro e admiração. É um milagre tremendo, né, gente? Algo assim maravilhoso, né? Que só através de Yeshua poderia realmente acontecer. Comentem vocês caso queiram, acrescentem algo que vocês acham que devam ser acrescentados. Então, continuando, vamos do verso 11 ao verso 17, que diz assim: apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles. Imagina, estavam todos assim, admirados, atônitos. Eles corriam para junto deles, né? No pórtico chamado já de Salomão. Então, eles já tinham saído da porta Formosa, ele estava saltitante, né? Louvando, e agora estavam lá no pórtico de Salomão. Continuando, verso 12. À vista disto, Pedro, agora bem judaico, você vê que ele vai ter ele sempre foi muito judaico, né, o apóstolo Pedro, ou Kefa. Ele se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, ou seja, judeus, israelitas, por que vocês estão maravilhados com isso? Por que vocês estão maravilhados? Essa é uma frase bem judaica, tá? Por que vocês estão maravilhados com isso? Ou por que estão fitando os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade nossa tivéssemos feito andar esse homem? Não foi pelo nosso poder, não foi pela nossa piedade, nós não temos poder para isso, né? Bem judaico.
Ainda falando, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, Yeshua, a quem vós traístes e negastes perante Pilato, quanto este havia decidido soltá-lo. Então ele começa no verso 13, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era bem como eles iam a Amidá, na oração da tarde, da 9ª, que é às 15 horas, a oração de Amidá, ela começa assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, é como se Pedro falasse, olha, vocês acabaram de fazer a oração de Mirá da tarde, que vocês oram, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, assim como esse mesmo Deus que vocês acabaram de orar, esse mesmo Deus glorificou o seu servo, Yeshua, Jesus. Quando ele falava, glorificou o seu servo, Yeshua, Jesus, ficava bem nítido que Pedro aqui estava falando do servo sofredor. Na palavra do Eterno, desde lá de Gênesis até Malaquias, né? Você vê ali que foi profetizado sobre o servo sofredor, sobre o Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, e que seria um Messias que viria para sofrer no nosso lugar, redimir os nossos pecados. Seria o servo sofredor, o Messias sofredor. Então, quando ele fala, esse mesmo Deus que você acabou de orar, glorificou o Messias sofredor, Jesus, Yeshua. Ele é o Messias sofredor que viria para sofrer por nós. A quem vocês traíram. Vocês, israelitas judeus, traíram o Messias sofredor. Porque vocês negaram ele perante Pilatos. E ainda Pilatos havia decidido soltá-lo. Lembra que era Pêssera, era Páscoa? E Pilatos falou, a gente sempre solta na época de Páscoa. Então eu vou soltar a Yeshua, a Jesus. E eles falaram, não solte Jesus não. E aí o verso 14 continua, vós porém negaste a Yeshua, a Jesus, o servo sofredor, o Messias sofredor, o santo e o justo. E pedistes que vos concedessem um homicida, ou seja, eles pediram que Jesus, Yeshua, não fosse solto, mas que Pilatos soltasse Barrabás, que era um homicida. E pediram que um santo, um justo, que Jesus nunca teve pecado, Yeshua jamais pecou, é o servo sofredor sem pecado, é o Cordeiro de Deus sem pecado nenhum. E eles mesmo assim pediram, olha, Jesus morre e Barrabás, homicida, vive. Né? Então, continuando, né? Aqui ainda, verso 15, né? Dessarte matastes o autor da vida. Então, vocês, judeus israelitas, que pediram para matar Jesus, Yeshua, não eram todos, né? Mas muitos pediram, assim como muitos do Sinédrio, vocês mataram o autor da vida, vocês mataram o Messias, o servo sofredor, é Yeshua, Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Embora vocês o mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, do qual nós, apóstolos, Pedro e João, no caso aqui, no qual nós, Pedro e João, somos testemunha. Nós vimos ele morrer, nós vimos ele ressuscitar. Nós vimos vocês pedindo a morte dele. Então, eles são testemunhas oculares, estavam ali presentes, né? E ainda continua. Pela fé, nós sabemos que a palavra fé vem da palavra emuná, que quer dizer crer e obedecer, né? Confiar, depender, viver como ele. Então, pela fé, pelo crer e obediência, no nome de Yeshua, em nome de Yeshua, aqui não quer dizer só o nome de Jesus ou o nome de Yeshua, mas o nome aqui representa quem ele é e quem ele representa, né? A sua obra, a sua personalidade, o seu poder, sua autoridade e a sua reputação, né? Não é simplesmente no nome, mas tudo o que ele é e o que ele representa, né? Yeshua, Jesus. E que esse mesmo nome fortaleceu a este homem
que agora vedes e reconheceis. Então, esse mesmo nome, essa mesma autoridade, esse mesmo Yeshua e quem ele representa, fez um milagre nesse homem que era coxo e agora ele anda e está louvando a Deus. Sim, a fé, o crer e obedecer, depender dele, viver como ele, né? Que vem por meio de Jesus, sim, de Yeshua, o servo sofredor, a quem Deus glorificou, né? E ressuscitou. Deu a este que está pulando aí e louvando a Deus saúde perfeita, na presença de todos vocês, né? E continuando, verso 17. E agora, irmãos, eu sei, e ainda chama de irmãos, viu? Ó, Pedro e João não falaram, vocês eram meus irmãos. Vocês judeus eram meus irmãos. Não, ele falou no presente. E agora, irmãos, então vocês são meus irmãos. E agora, irmãos, israelitas judeus, como também Pedro era e João, eu sei que vocês fizeram por ignorância, porque eles não sabiam o significado daquilo que eles estavam fazendo naquela hora, né? Eles não tinham a plena ciência que Yeshua Jesus era o servo sofredor, era o Messias sofredor, era o ungido de Deus. Era aquele que existia antes mesmo da fundação do mundo, né? Então eles fizeram sem ter o significado do que eles estavam fazendo. Tanto é que Yeshua falou, né? Senhor, os perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Né? Yeshua na própria cruz falou isso e aqui Pedro falando. Né, irmão, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Não só vocês, como também as vossas autoridades do Sinédrio, né? E aqui você está vendo, né? Ele falando, não, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Então, continuando, do verso 18 até o verso 23, que diz assim: Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo, que o seu Messias, o seu ungido havia de padecer. Então ele está falando que em toda a palavra do Eterno, em toda a Bíblia ali, né, da Torá, todos os profetas, depois os escritos e os profetas falavam que viria o Messias sofredor, né? Pela primeira vez seria o Messias sofredor, que ele padeceria, que ele morreria pelos pecados de Israel e da humanidade, que ele os expiaria os pecados, os lavaria as vestes, que traria de volta a Deus e que ainda explicaria, né, a Torá, as instruções do Eterno. Isso foi anunciado por toda a boca de todos os profetas. Todos os livros dos profetas falam de Cristo, de Yeshua, do Messias sofredor. Claro que fala também do Messias que vem como rei, né? Tem o Messias Ben Yosef, que é o Messias filho de José, é o Messias sofredor, mas também fala do Messias Ben Davi, o Messias filho de Davi, o Messias que viria como rei também. É o mesmo Messias, é o mesmo Yeshua, é o mesmo Jesus. Mas fala da primeira vinda como sofredor e também fala da segunda vinda como rei, né? Verso 19. Arrependei-vos, irmãos, arrependei-vos, israelitas judeus. Arrepender do quê? Dos vossos pecados. Arrepende de vocês serem contra o Messias sofredor, serem contra Jesus e Yeshua, né? Creem que ele é o Messias. Por isso que ele fala, convertei-vos, né? Convertei-vos dos seus maus caminhos, convertei-vos do que vocês fizeram, né? Vocês mataram a Jesus, a Yeshua, o Messias sofredor, mas fizeram por ignorância. Convertei-vos, mudem de ideia, né? Porque ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Messias sofredor que foi falado por todos os profetas, né? Creiam que ele é o Messias, Jesus, Yeshua, o Filho de Deus, né? Para serem o quê? Cancelados os vossos pecados, né? Eles tinham que se arrepender do que eles fizeram, crer que Jesus, né, Yeshua era o Messias,
e assim seriam cancelados os vossos pecados, seriam perdoados, né? Porque eles agiram por ignorância. Né? O rabino Yaakov costumava dizer: é melhor uma hora de arrependimento e boas obras nesse mundo do que a vida inteira no mundo que há de vir. E é melhor uma hora de satisfação, que é o korat ruach, é o refrescar o espírito. Então, é melhor uma hora disso, de satisfação, desse refrescar o espírito no mundo que há de vir, do que toda a vida neste mundo. Né? Está no livro de Avot, capítulo 4, verso 17. Né? E é que você vê o apóstolo então pedindo para que eles se arrependessem, né? Do que eles tinham feito, por ignorância. No verso 20 diz: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério para vocês, israelitas, né? E que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus Yeshua. Então, se arrependam, se convertam, creiam que Jesus é o Messias, a fim que na presença dele vocês tenham tempos bons de refrigério, sejam abençoados. E assim Deus envie novamente o Cristo, a Yeshua, né? Que você já sabe agora que o Messias sofredor é esse, Jesus, Yeshua, ao qual crucificaste, mas ele ressuscitou e ele virá uma segunda vez. Então, que vocês permaneçam nele. Verso 21 diz: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, né? Porque Deus irá restaurar a terra, o mundo, como no antigo Éden. Deus não vai destruir a terra para ninguém morar no céu. Deus vai restaurar a terra como era no antigo Éden, ou seja, restaurar todas as coisas na terra, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Deus já falou desde a antiguidade, né? Desde lá para Eva, inclusive, ele falou: através de ti virá aquele que acabará, derrotará Satanás. E aí virá a restauração de todas as coisas, né? Então, é necessário que Yeshua, até o tempo designado pelo Pai, por Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que ele fique à destra do Pai, né? E que Deus colocará todos os inimigos dele como estrados dos seus pés, dos pés de Yeshua. Né? Verso 22 diz assim: disse na verdade Moisés, Moshe, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, então dentre os judeus, dentre os israelitas, Deus suscitará um profeta, semelhante a mim, Moisés. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Né? O próprio Moisés tinha falado isso. Deus colocará ainda um profeta perante vocês, judeus, semelhante a mim, mas melhor do que eu, né? Maior do que Moisés. E este ouvirá. Está falando de Jesus aqui, de Yeshua. Era um profeta semelhante a Moisés, porém maior do que Moisés, né? Porque em Jesus há a plenitude de Deus Pai. Ele é unigênito, filho unigênito. Né? Ele representa Deus para nós. E a Yeshua, Jesus, ouve quer dizer obedeça, a ele obedeça. Em tudo que ele disser, obedeça. Os homens até nessa época, né, na própria época de Yeshua, acharam que esse profeta que Deus suscitaria, eles acharam até que era João Batista, né, o João que batizava. E foram perguntar: você é aquele, né, que Moisés falou que viria depois dele? E João, o que batizava, falou: não sou eu. Mas é outro, a qual eu não posso, né, não sou digno de nem amarrar as suas sandálias. Está falando de Jesus, Yeshua. Yeshua, Jesus é este profeta. A ele ouve, a ele obedeça. Verso 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta, que não ouvir, que não obedecer a Jesus, Yeshua, será exterminada do meio do povo. Será exterminada do meio do povo. Todo aquele que não crê que Jesus Yeshua é o Messias será exterminado do meio do povo de Deus. Então não há salvação
sem o Messias sofredor, sem o Messias Yeshua, sem o Messias Jesus, sem o Cristo. Não há salvação sem Jesus, sem Yeshua, em hipótese alguma. Olha a importância, né? De nós cremos que Jesus é o Messias, obedecê-lo, imitá-lo, né? Viver como ele viveu e levar ele para as outras pessoas. Nós estamos levando a salvação, estamos vivendo a salvação, estamos perpetuando não só a nós, mas a nossa descendência e a outros a salvação. Olha a importância, gente, de nós apregoarmos, obedecermos e imitarmos Jesus, Yeshua. Primeiro, para os israelitas, mas também por todas as nações. Assim como... Então, continuando hoje, vamos ler Atos, capítulo 3, do verso 24 até o verso 26. O verso 26, que diz assim: E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então, irmãos israelitas, Pedro falando, irmãos israelitas, todos os profetas, começando por Samuel, falaram desses dias que nós estamos vivendo hoje. Que o Messias sofredor viria, que ele morreria pelos nossos pecados, que ele ressuscitaria, que faria milagres. Tudo isso foi profetizado. Nossa, quantos deles, né, profetas, não sonhariam em ter visto, né, a vinda de Yeshua, Jesus, pela primeira vez, dele fazendo os milagres, né, dele fazendo a expiação e ressuscitando. Verso 25. Vós, né, israelitas, judeus, sois os filhos dos profetas, né? Todos os profetas eram judeus e israelitas. E são filhos também da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Lembra lá no Monte Sinai? Deus fez aliança, a primeira aliança, com os judeus, com Israel. Claro que tinha as nações juntos, mas a aliança é deles, dos judeus, de Israel. E é através dele para todas as nações. Mas através dos judeus, né? A aliança foi com os patriarcas, os judeus, Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó e Israel, né? E dizendo a Abraão, inclusive, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, na descendência de Abraão, que são os judeus, serão abençoadas todas as nações da terra. Todos os não-judeus são abençoados pelos judeus, por causa que a aliança foi feita com eles. Não só a primeira aliança, como a segunda aliança, a nova aliança, né? Então, aqui você vê o verso 26, dizendo: tendo Deus ressuscitado o seu servo, o Messias sofredor, o Yeshua, Jesus, a qual eles tinham crucificado, mas ressuscitou. Enviou-o primeiramente a vós, judeus, israelitas, para vos abençoar, no sentido de que cada um de vocês, israelitas, se aparte, se distancie, saia das suas perversidades, saia das suas maldades, aparte-se dos seus pecados, saiam, né, dessa vida de erro, né, de pecado. E agora vocês possam, através de Jesus e Yeshua, que os redimiu, que os salvou, que vocês possam viver agora em obediência à palavra do Eterno, né? E assim abençoar as nações da terra. Então você vê que maravilha a pregação, né, de Pedro e João e o testemunho deles, que viram tudo isso acontecer, são testemunhas oculares, né, de toda a história do Messias sofredor, né, de todo aquele povo também que ansiava, esperava o Messias e veio, sofreu, redimiu, expiou os pecados, salvou e ressuscitou, né? Então, assim, eles estavam aqui apregoando aquilo que todos os profetas já haviam predito aos judeus, né? Primeiro aos judeus, né? Fazendo-os voltar ao Eterno, fazer um retorno, né, ao Eterno, e se arrepender dos pecados, dos erros que eles tinham cometido, inclusive com o Messias, com Yeshua, né? Então, que vocês possam estar
comentando, acrescentando, corrigindo, tirando alguma dúvida também. E que esse estudo, né, seja um estudo para cada um de nós, para edificação. Que a gente possa também nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas perversidades, que a gente possa vir, né, a obedecer, a ouvir a Yeshua, a Jesus, e imitá-lo, viver como ele, né, confiar nele, depender dele, crer e obedecê-lo, né? Isso é confiar, né? Crer e obedecê-lo. Tanto quem ele é, quem ele representa,